Glória a Deus. Dona Neuza, mais um dia para a nossa alegria, louvando ao Senhor todo dia, porque com Jesus e companhia nós vivemos grandes alegrias. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amados. O que é estranho? Gostaram aí do meu novo visual? Gostaram? Tava um frio aqui, ô Marcelão, a paz do Senhor Jesus. Tava um frio aqui, mas esse frio já saiu e vamos continuar aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. E tira o boné, né? Já começou a suar a careca aqui, ó. Meu Deus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Glória a Deus. Irmã Zenaide, irmão Marcelo, Nathalie. Tava frio aqui, Nathalie, na careca. Agora melhorou. Tô até suando agora. Foi só abrir a live, começou a suar tudo aqui. Parece que a gente está num púlpito aqui, irmão, sabia? É a mesma coisa, igualzinho. Eis-me aqui, Jorge Pardal, ô glória, ô Inajá, paz do Senhor Jesus. Ficou bonitão assim de boné? Deixa eu ver aqui, ó, com boné da cruz do Senhor aí, ó. Mas só que esquentou muito minha careca. Acho que eu vou fazer um implante aqui, o que vocês acham? Implante pra quê, né? Esses dias a Nathalie mesmo que tá assistindo aí falou sobre vaidade, né? Então, cabelo, o que é? Cabelo é coisa vã, né? Vocês mulheres se preocupam tanto com cabelo aí. Minha sogra tá aqui na frente falando, que nada, eu cuido do meu cabelo. São coisas vãs, mas vocês que têm cabelo, não imagina o quanto o cabelo faz falta, irmãos. Protege do sol, protege de quando você dá uma batida em algum lugar, quando você soa não escorre direto no olho, ele fica só no cabelo. Então quem tem cabelo aí, ó, agradeça ao Senhor pelo seu cabelo aí também, viu? Em nome de Jesus, glória a Deus. Então mais uma vez estamos aqui, né, nessa noite de sábado, para glorificar e exaltar sim o nome do Senhor Jesus. As notícias do mundo inteiro, são notícias de destruição, são notícias de morte, mas o Senhor ele tem vida para nos dar, porque o que nos interessa não é essa vida. O que nos interessa não é o nosso tempo aqui nessa terra, mas aqui nós estamos construindo sim uma morada eterna com o Senhor. E é isso que vale muito mais do que qualquer coisa nas nossas vidas. É isso mesmo, Sâmia. João 10:10, né? O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Não deixe as situações dessa vida, as situações desse mundo te neutralizar, te parar, sabe? Não deixa, confia no Senhor. Nós já fizemos a entrega da nossa vida ao Senhor. Então aí a segunda parte, confiamos no Senhor. Entregue o seu caminho, confia nele e o mais ele fará. Então ele está fazendo sobre as nossas vidas. Então eu e você não temos mais que nos preocupar, porque nós entregamos, falamos para o Senhor, Senhor, a minha vida está aqui nas suas mãos. Então está nas suas mãos, eu vou descansar em ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus. Eu enviei nos grupos aí 2 louvores, eu acho que vocês receberam, e se não receberam, dá uma olhada, o pessoal pode colocar aí, os 2 louvores que nós vamos louvar aí, Corpo e Família,
e vem esta é a hora. E a gente poderia começar já a entrar na presença do Senhor aí, eu juntamente com você, dentro da sua casa, você com a sua família, desligando os outros aparelhos que você tem ligado aí e se conectando aqui com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos louvar esse cântico aqui, Vem, Esta é a Hora. Quem não conhece esse louvor aí, baixa ele aí no seu celular aí e vamos louvar ao Senhor juntos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Em nome de Jesus. Então esse louvor diz assim, ó: vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem, 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 assim como estás. Vem, toda língua confessará. Vem, assim como estás diante do Pai. Não importa, né? Não importa a forma que nós chegamos, não importa a forma que nós estamos, o Senhor, Ele muda todas as coisas, e a partir do momento que nós estamos na presença do Senhor, nós recebemos sim vida de Deus, nós recebemos alegria, nós recebemos paz, tudo que é de bom, tudo que é belo, vem da parte do Senhor para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Coloca aí já vai colocando seus agradecimentos ao Senhor aí na tela aí, para que a gente possa agradecer ao Senhor juntamente com você pela sua vida, pelos milagres. Você que tem pedidos de orações também, coloca aí para nós entrarmos em oração, clamarmos ao Senhor pela sua vida também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele ainda é o mesmo Deus que fazia milagre lá atrás, é o Deus que faz milagre hoje, e é o Deus que conhece a sua vida no amanhã, e o amanhã Ele já preparou todas as coisas. Por isso nós estamos alegres, por isso nós estamos felizes. Tristes porque nós não podemos nos reunir como irmãos, como corpo de Cristo, nós não podemos nos reunir, nos abraçar e não nos envolver, mas nesse momento aqui nós podemos nos envolver como corpo de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém? E a minha pergunta para você vai colocando os pedidos aí. A minha pergunta para você
o que você tem feito nesse tempo? O que é que você tem feito nesse tempo em que você está recluso, em que você está fechado, ou se você está trabalhando, quando volta do trabalho, como você tem se comportado junto com a sua família, como você tem se comportado junto com os seus dentro da sua casa, porque tem pessoas que estão totalmente fechadas, né? Dentro de casa, e aí estão fechadas com a família, com a esposa, com filhos. E a minha pergunta para você é: o que você tem feito nesses dias que você está fechado? O que você tem feito? É tempo de nós refletirmos, porque todos os dias nós temos a palavra de Deus que vem sobre as nossas vidas. A gente tem a live, e fora, aí você pode responder: eu entro na live às 8 horas da noite, né? Mas extra isso, além disso, o que você tem feito mais? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem lido um bom livro que fala das coisas de Deus? Você tem assistido um filme que fala das coisas de Deus? Inclusive, eu quero fazer uma indicação aí para você, pode anotar aí. Quem já assistiu, fala: eu já assisti, é uma bênção, amém? O filme, se você não assistir, está na Netflix, Deus Não Está Morto 2. Deus Não Está Morto 2 está na Netflix. Deus Não Está Morto 1, o primeiro, está no YouTube. Dá para você assistir até no seu celular aí. São filmes maravilhosos, né? Eu assisti junto com a minha sogra, ontem a gente assistiu 2, hoje ontem nós assistimos 1 e foi uma bênção, não foi, Neuza? Foi. Uma bênção, filme maravilhoso que vai acrescentar e muito aí sobre a sua fé. Vai acrescentar e muito, por quê? Porque fala da palavra de Deus, você está vendo? A fé ela vem pelo ouvir, e aquilo que a gente ouve acrescenta a nossa fé também. Agora nós podemos ter esse tempo juntos assistindo outras coisas, ou podemos estar enchendo aí a nossa mente, descendo para o nosso coração, descendo para o nosso espírito somente as coisas que são do Senhor, e é uma escolha. Por isso a minha pergunta: o que é que você tem feito nesse tempo em que você está fechado, né? Então aproveite esse tempo para você crescer junto, para você estar em família, para você orar junto. Pastor, quarto de guerra tem no YouTube, não sei Zenaide se tem no YouTube, mas esse filme também, Quarto de Guerra, é maravilhoso, muito bom, muito bom. A Samia tá falando que tem sim, Quarto de Guerra. A gente já tem 3 filmes aí, para você assistir nesse final de semana. Dá para você assistir então e ter comunhão com a sua família até ao chegar ao culto amanhã às 18 horas. Olha só que bênção, né? Vai ter gente que vai querer assistir hoje mesmo, eu tenho certeza disso. E para quem já assistiu, eu já havia assistido antes e assisti novamente. Irmãos, é uma experiência diferente, é novo. Tudo se faz novo, assim como a palavra de Deus se faz nova. Quando a gente vê algo de Deus, né, testemunhos, a gente vê algo de Deus, isso renova a nossa fé, renova as nossas vidas. Então, 3 filmes indicados aí: Deus Não Está Morto 1, Deus Não Está Morto 2 e Quarto de Guerra. Aí a Samia falou que vai achar o link e já vai colocar aí para a gente ver aí, para a gente assistir. E vocês que já assistiram outros filmes de Deus também, coloca aí Samia, outros filmes que vocês assistiram, Zenaide também, outros filmes que vocês assistiram e alimentaram a sua fé, coloca aí também, para que a gente possa assistir junto e a nossa fé ser acrescentada juntamente com a sua também, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Em nome de Jesus. E hoje motivo de agradecimento também, os irmãos ainda estão falando sobre filme, o pessoal está falando só de filme aqui, né? Mas vai colocando seus pedidos de orações aí e os seus agradecimentos também. Amém, amados? Milagres do Paraíso, aí tá vendo? Filme maravilhoso também. Glória a Deus, glória a Deus.
Entrou agora. Ei, irmã, você vai ter que entrar lá no início do Adriana. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Ô Sam, esses filmes que nós colocamos aí, coloca todos eles, por gentileza, embaixo aí. Desafiando os Gigantes esse filme aí é maravilhoso, meu Deus. E aí, gigante, aí eu lembro, eu penso em você lá naquele campo lá, atravessando lá, não vou contar o filme. Desafiando os Gigantes, esse filme também é maravilhoso. Tem o filme do Bombeiro lá também, que eu esqueci o nome. Como que é o nome do filme lá do Bombeiro? Eu esqueci. Coloca aí, Sâmia, por favor, filme do Bombeiro, Desafiando os Gigantes, Deus Não Está Morto 1 e 2, Quarto de Guerra. Olha só quantos filmes para poder acrescentar aí sobre a sua fé. E tem outros. E tem outros aí que certamente é para que a gente possa crescer em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, amado. Paz do Senhor Jesus, Alexandre. É isso aí. Deus Não Está Morto 1, 2. Tenho 3 já? Eita, não. Enfim. A Prova de Fogo, esse mesmo. A Prova de Fogo, esse é o filme lá do Bombeiro também. É uma bênção. A irmã Francisca, eu agradeço pelas orações que foi feita pelo meu sobrinho Francisco, que estava internado com corona, e graças a Deus ele está em casa, está 100% curado já em nome de Jesus. Eu agradeço a todos pelas orações. Aleluia! É isso mesmo. Nossa, tem Deus Não Está Morto 3, eu vou procurar, que eu vou assistir o Deus Não Está Morto 3 hoje, então, se tiver, vou procurar aqui. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero agradecer também que hoje, no meio de toda essa situação que está acontecendo, você sabe que tem muitas pessoas em necessidade, pessoas que estão dependendo de cestas básicas, né? A nossa igreja, ela tinha uma média mais ou menos de antes, no início do ano, de mais ou menos 20 até 25 cestas básicas. Passou hoje, a igreja fornece 33. Os outros irmãos conseguiram arrecadar aí, junto com outras pessoas que doaram aí, mais 20 cestas básicas. Então, hoje lá na igreja mais ou menos 50 cestas básicas foram separadas hoje, e os irmãos já levaram na casa das pessoas já, outros foram buscar, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Então eu louvo ao Senhor por todos os irmãos que estão empenhados aí nesse trabalho. Quero agradecer a vida da pastora Márcia, que faz parte da ação social, pastora Márcia, o Rafa e a Morgana, a Sâmia e o Pardal, o Du Mineiro, Beth, Ana, enfim, todos os obreiros aí. Eu não quero, o Du e a Adri, a gente fala nomes aí e de repente a gente peca em não falar algum outro nome, né? Então, louvado seja o nome do Senhor pelas suas vidas, em nome de Jesus Cristo. O Luciano aí, obrigado pela cesta aí, foi abençoado aí, glória a Deus, Luciano. E logo, muito em breve, você também vai estar ajudando as pessoas com cesta básica também. Eu creio nisso, amado, em nome do Senhor Jesus. Hoje você está dependendo, e vocês que estão dependendo de uma cesta hoje, amanhã vocês vão dar cestas básicas. Eu creio nisso em nome do Senhor Jesus Cristo, e é o que eu profetizo sobre as suas vidas. E eu louvo a Deus pela sua vida, viu, Luciano? Isso aí, reconhecer diante do público assim, obrigado pela cesta, isso é humildade. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor pela sua vida. E você que pode cooperar com uma cesta básica, ou se você não pode cooperar com uma cesta básica inteira, você pode cooperar com parte desse alimento, para a gente poder alcançar outras vidas que estão em aflições aí também. Amém, amados? Então, se você tem essa oportunidade de abençoar outra vida, abençoe. Não deixa para amanhã, não. Divide aquilo que você tem aí com o seu irmão, e o Senhor ele vai honrar
em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso, eu creio na lei da semeadura. O Senhor é bom, Ele tem feito grandes coisas pelas nossas vidas, Ele não deixa faltar nada sobre as nossas vidas, Ele não nos desampara em nenhum momento sequer. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar mais um louvor? Em nome de Jesus? Um outro louvor que tem que ser esse louvor, né? Que eu mandei aí para vocês também. Coloca para mim aí, ô Sâmia, por gentileza, Corpo e Família. Tá no grupo, nos grupos também, eu enviei nos grupos da igreja também, mas coloca aqui também, amém, já compartilhou no grupo da igreja, mas compartilha aqui, que às vezes tem alguém que não está nos grupos da igreja. Você compartilhou no grupo Deus Não Está Morto 3, amém, aleluia, vamos assistir hoje, glória a Deus, amém. Vamos louvar então esse outro louvor, Corpo e Família, amém. Esse louvor diz assim: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos lá no início? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Se você está com alguém aí na sua casa, aí, fala aí pro seu irmão aí que ele é precioso para você,
que Ele é especial. Você é preciosa para mim, minha sogra. Você é especial para mim, minha sogra. Eu te amo. Fala aí pro seu irmão aí dentro da sua casa aí, que você ama seu irmão, que você... Oi? Patrícia, o quê? Glória a Deus. Fala aí pro seu irmão que ele é precioso, que ele é especial para você, que o Senhor tem coisas grandes aí para fazer na vida dele ainda, que as promessas do Pai vão se cumprir sim na vida dele, para ele perder todo o medo, que você venha perder todo o medo e venha confiar no Senhor, porque o Senhor é bom, amados, o Senhor é bom. Você vai ver nesse filme, o Senhor é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Você vai ver exatamente isso aí, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio que hoje vocês só têm para agradecer ao Senhor, pelo jeito, né? Ninguém colocou pedido de oração aí. Então nós vamos orar agora e agradecer ao Senhor por esse dia. Pedir ao Senhor que o Senhor venha falar pela palavra dele sim ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar intercedendo pela vida da irmã Angélica, pela família do Vinão, da Dani. Vamos continuar intercedendo pela vida deles, continuar intercedendo pela vida do Juca, da nossa irmã Sandra. Eu creio que o Senhor vai fazer sim, o Senhor já fez um milagre sim na vida dele também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e pessoas, amigos que estão aflitos, que estão com medo de repente nesse momento, né? Medo porque as notícias que a gente ouve no jornalismo, as notícias não são boas, mas a notícia que vem do céu é boa, porque ele fez uma promessa sobre as nossas vidas, e isso vai se cumprir sobre as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. A Adriana aí está falando que precisa de oração, vamos estar orando pela sua vida. Seu pai, seu Jeremias, hoje eu pensei no seu pai, viu? Pensei no seu pai, no seu Jeremias durante o dia. Depois você me passa, não sei se você já me passou o contato, o telefone dele. Se me passou, eu não liguei ainda. E se você não passou, passa para mim que eu vou ligar para ele, para poder estar conversando em nome do Senhor Jesus. Orar aí pelo sogro, pela sogra, pela mãe. Amém. Vamos orar pelos nossos idosos, né, amados? Avós, mães, pais, em nome do Senhor Jesus, porque essa situação de fechar, de ficar recluso, não é normal, né? Eu estava conversando sobre isso com a minha sogra hoje, com a minha sogra não, com a pastora Elza. Eu estava conversando que essa geração foi marcado por essa situação, e essa geração não será mais a mesma, não será, amados, não será mais a mesma. Então eu creio que Deus está fazendo assim um milagre muito grande sobre essa terra também. O Senhor, Ele tem pressa em salvar as nossas vidas, amém? Então vamos colocar essas vidas, a família da Adriana e todos os nossos pais e avós aí diante do Senhor, em nome de Jesus. Continuem intercedendo pela vida também da Neuza, vida da pastora Simone, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Vamos orar em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ele não nos desampara, Ele não está morto, Ele está vivo sim, Ele está vivo. Amém, Adriana, vou passar. Amém, glória a Deus. Papai querido, Deus santo, Deus bendito, ore aí na sua casa, interceda aí junto comigo, amados, em nome de Jesus. Papai querido, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti, papai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, Senhor.
Eu te agradeço, Senhor amado, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Senhor. O Senhor tem cuidado dos meus irmãos, Pai. O Senhor tem cuidado dessas famílias, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, eu te agradeço, Senhor amado, pois o Senhor fez milagres, Senhor, na vida do sobrinho da irmã Francisca, Senhor, o Francisco. Em nome do Senhor Jesus, hoje ele está totalmente recuperado desse corona, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, eu quero, Senhor amado, te agradecer pelos milagres que o Senhor está fazendo, Senhor, pela sua proteção sobre as nossas vidas, Papai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, o Senhor tem nos livrado de dores, Senhor. O Senhor tem tirado as dores de cabeça nossa, tem tirado dor no corpo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa vida, Senhor amado, que se encontra com mal-estar nessa hora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita agora, Senhor. Repreende, Senhor amado, esse mal-estar agora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, visita essa mente agora, Senhor, repreendendo todo mal, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus de amor. Eu quero colocar, Senhor, juntamente com os meus irmãos, Senhor, Deus, a família da Adriana, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, seus pais, Senhor, os seus sogros, Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Kleber, Senhor amado, e a família deles, Senhor, está diante do seu altar, Senhor. Todos os nossos idosos, Senhor amado, os nossos pais, sogros, sogras, Senhor amado, avós, Senhor, que estão fechados, Senhor amado, estão se sentindo, Deus, solitários, Senhor amado, chorando, Senhor. Pai, eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, visita, Senhor amado. O Senhor, sim, pode trazer alegria, o Senhor pode trazer renovo, o Senhor pode trazer, sim, um refrigério, Senhor amado, sobre essas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor. Visita essas vidas, Senhor. Pai, dá estratégia, Senhor. Dá estratégia, Senhor amado, a esses idosos, Senhor, para se alimentar, Senhor, alimentar a mente, Senhor amado, daquilo que acrescenta, alimentar a mente, Senhor amado, daquilo que dá vida, daquilo que dá paz, Senhor, não daquilo que dá destruição, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que os nossos idosos também venham a aprender, Senhor, a buscar somente as coisas que vêm do alto, Senhor, a buscar somente a sua palavra, Senhor, a orar mais, Senhor amado, a estar na sua presença, Senhor, porque quando nós fazemos isso, Senhor, nós destruímos, Senhor, as fortalezas que se levantam na nossa mente, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, eu quero colocar os meus irmãos, Senhor amado, diante de Ti, Senhor, e agradecer já, Senhor, pela cura, te agradecer pela restauração, te agradecer, Senhor amado, pelo renovo, Senhor, te agradecer, Senhor amado, porque a tristeza já saiu, Senhor amado, e a alegria, Senhor, veio brotar nos corações dos meus irmãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu peço a Ti, Senhor, sobre essa vida que passou, Senhor amado, o dia inteiro, Senhor amado, na cama, indisposta, Senhor amado, querendo, Senhor amado, não querendo se entregar à vida e querendo se entregar somente, Senhor amado, à solidão, ao choro, à tristeza, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita essa vida agora, que ela venha se levantar, Senhor amado, venha, Senhor amado, se levantar, Senhor amado, e ser cheia, Deus, ser cheia, Senhor amado, do Seu Santo Espírito, Senhor. Incomoda essa vida, desperta ela desse sono, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tudo é, Senhor, para a honra e glória do Seu santo nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Essa vida, Senhor amado, que está me assistindo, está, Senhor amado, querendo, Senhor amado, voltar ao passado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, os pensamentos já chegaram na mente, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero, Senhor amado, juntamente com ele, Senhor, repreender esse pensamento mundano, Senhor, repreender esse pensamento que remete ele lá ao passado, Senhor, a essa fortaleza que leva ele lá no passado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, essa vida é mais que vencedora em Cristo Jesus, Senhor, e não vai voltar, Senhor amado, ao passado, porque o Senhor tem vida
vida em abundância, Senhor amado, para as nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, eu te louvo. É isso mesmo, Sandra, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa fazer coisas novas, que o Senhor venha derramar alegria sobre a sua casa, renovar todo o ser, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E o Senhor, Deus, tem algo bom para as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Sabe, amados, hoje eu estava pensando sobre o que conversar com vocês, sobre o que falar da palavra do Senhor. E antes disso, de falar da palavra do Senhor, tem uma vida aí mesmo. O Senhor me mostrava mesmo que tem pessoas, não sei se uma ou duas, mas que ficou o dia inteiro embaixo dos lençóis, na cama o dia inteiro com preguiça. O Senhor, Ele está te renovando, amado. O Senhor está te tirando aí desse leito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai levantar, porque o Espírito Santo de Deus te visita agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, Ele tem algo novo para fazer sobre a sua vida. Em nome de Jesus, o Senhor também me mostrava pessoas que estavam com mal-estar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor veio renovar agora, em nome do Senhor Jesus Cristo também. Em nome de Jesus. Agora a nossa mente, a palavra do Senhor fala, lá no livro de Romanos 12, o verso 2, fala assim que a nossa mente, ela é renovada. Vou abrir aqui para vocês, Romanos 12, o verso 2, fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu vou receber essa que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Eu só vou receber essa vontade de Deus sobre a minha vida, isso que está sobre Ele, eu vou receber sobre a minha vida dessa forma aqui, não me amoldando, não tendo a mesma forma do mundo, não sendo igual ao mundo, mas quando eu transformo sim a minha mente. Amados, eu estou falando com você aqui e encostou uma pessoinha do meu lado aqui que me tirou, não sei se me tirou do espírito, não sei o que ela fez. Vem aqui se mostrar para os meus irmãos. Vem aqui, encosta aqui, amada. Deus te alcançou lá, é? Ai, ai, você fez de propósito isso? Ó quem tá aqui, ó. Amém, irmãos. Deus está visitando, Deus está fazendo algo novo sobre as nossas vidas. A paz do Senhor, meus queridos. Amém, amém. Coração. Aqui nós somos renovados, né? Aqui nós somos renovados e transformados, sim, pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Como eu falei, outro dia eu estava falando sobre o formato, né, a forma que a gente tem do mundo. A gente não pode se amoldar ao padrão desse mundo, mas temos que transformar, renovar as nossas mentes. Como que eu renovo a minha mente? Como que eu renovo a minha mente, pastora Simone, minha amada? A gente renova a mente. Desperta, senão você vai dar sono para os irmãos lá, ó. Senão eles vão dormir. Você tá assim, desse jeito aí também? Glória a Deus. Amém, Vanessa. Amém. Amém. Pastora linda, Deus é contigo, viu? Olha lá, a Zenaide já sentiu algo, olhou para você já e já falou: Deus é contigo, amado. Amém. Amém, meus queridos, em nome de Jesus. Eu acredito que... Oi, minha linda. A paz do Senhor. Maravilhosa 2. Não, isso daí é beijinho, é coração. Isso é coração, olha lá. Eu não sabia, é verdade, é um coração, flores. Então, eu acredito que o renovo da nossa mente vem de colocar coisas do alto, né, na nossa mente. Vem coração, falei? É isso. Eu sou velho, irmã, 50.
Eu acredito que o renovo da nossa mente vem da gente meditar nas coisas que traz vida e trazer realmente sobre a nossa mente pensamentos de paz. Porque vocês sabem que nós não podemos impedir de chegar nada na nossa mente, mas a gente tem condições de saber o que faz com aquilo que chega. O que acontece é que no início, quando as coisas chegam na nossa mente, a gente tá no automático e a gente acaba dando um destino para as coisas que chegam à nossa mente de uma forma, muitas vezes, que é um destino costumeiro. Por exemplo, às vezes a gente tem tendência, por conta das coisas da vida, tem tendência a pensar só no lado ruim, tem tendência a potencializar os pensamentos, e aí vai, né? E olha que lindo, hein? O Miguelzinho tá aí. Beijo, Miguelzinho. Beijo, Glória pastora Francisca. Olha, pastora Francisca, hein? Olha só, hein? É você. Eu já tô profetizando. É a paz pastora pra mim que ela tá dizendo. É. Então, irmãos, eu acredito que o renovo da nossa mente vem da gente realmente meditar, pensar naquilo que está pensando, sabe? E começar a trazer sobre a nossa mente os pensamentos do Senhor. É. Isso eu acredito que é um exercício, porque não é fácil. Porque você pode ver, tem gente que não consegue controlar a mente. Não. Já que você chegou aqui, ninguém mandou ela chegar, né, amados? Porque então a gente vai conversar aqui. Acho que vai ser uma conversa boa. Porque Deus fala assim para nós renovarmos a nossa mente. E aí a gente vê lá no livro de Coríntios a respeito da nossa luta. Que a nossa luta não é contra pessoas, que a nossa luta não é contra seres humanos, né? E lá está falando a respeito das armas com as quais a gente luta, que as nossas armas elas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus. E ela fala assim, que são poderosas em Deus, e ela fala assim, que nós destruímos, o verso de número 4. Argumentos que se levantam. Não, aqui ó, isso aqui ó. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aí eu te pergunto, que fortalezas que são essas? Você que é psicóloga, eu queria que você falasse também do lado da psicologia. Que fortalezas que são essas? Olha, tem várias situações. Na verdade, que eu preciso pegar meu óculos. Precisa pegar seu óculos? Então pegue seu óculos. Ela chegou aqui, então a gente conversa junto. Eu acho que vai ser melhor assim. Aham, né? aham. Não, tá tudo aqui, mas como você chegou, né? Então a gente vai pregar junto a palavra do Senhor. Que bênção, né, amados? Eu gostei. Se você não gostou, quiser que só eu prego, fala aí. Não, só o pastor eu quero. Aí eu fico sozinho, tá bom? Mas é o Espírito Santo de Deus que na verdade está querendo renovar também ela, né? Então aí o renovo é pela palavra do Senhor. Então aí que fortalezas são essas? Quais são essas fortalezas? Vamos ler. Pois embora vivamos, vamos ler desde o início. Do 3. Desde o 1. Do 1. Paulo falando para a igreja de Coríntios, né? Porque eu tenho esse hábito, eu sei que o pastor Daniel já leu tudo antes, mas como eu tô pegando a palavra e tô lendo agora... Não li ainda. Eu não quero ler versículo isolado, então a gente tem que entender o contexto, né? Pra gente saber o que Paulo estava querendo dizer, como ele chegou nessa reflexão. Então tá aqui, ó, o capítulo, se você for parar para pensar mesmo, ele começa a falar, ele começa a falar lá no capítulo... Ele começa a falar para a igreja de Corinto. E aí ele começa a falar dos cooperadores de Deus. Depois no capítulo 7 ele fala da alegria dele, né? Que ele fala que a tristeza, segundo Deus, ela não produz remorso, mas ela sim produz um arrependimento que leva para a salvação. Ou seja, nem toda tristeza é do diabo, sabe, irmãos? Por quê? Porque a tristeza, segundo Deus, ela faz a gente refletir e mudar o rumo da nossa vida. Então tem coisas na nossa vida que a gente sente tristeza, mas é até a gente mudar um pouco o rumo, a forma de enxergar as coisas e a forma de conduzir as nossas vidas. Por isso que diz assim, ó, que a tristeza, segundo Deus, ela não produz remorso, mas um arrependimento que leva à salvação. Agora, a tristeza, segundo o mundo, produz morte.
Então, o que eu acho lindo em Deus? Mexendo com essa questão do pensamento, mexendo com as estruturas nossas. Eu vejo que Deus, ele não só nos livra do mal, mas ele nos ensina a não passar pelo mal novamente. Sim. Porque não adianta só ele livrar e a gente não entender a experiência. Eu acho que Deus, a minha visão do nosso Deus, ele é um Deus que se relaciona de uma forma viva. Ele não trata a gente como marionete. Ele não trata a gente como mero espectador. Deus, ele considera a gente dentro do processo. Então, por exemplo, a forma como eu estou conduzindo a minha vida, Deus ele vai interagindo comigo até eu entender, se eu tenho a minha vida nele e quero que ele dirija a minha vida, até eu entender que tem algumas coisas que eu tô levando de um jeito ou de outro que não está me fazendo bem. Por exemplo, a forma de eu me relacionar com as pessoas. Aí eu começo a ver, naturalmente, a gente começa a observar nos relacionamentos, porque tem pessoas que falam assim, nossa, parece que ninguém me ama, ou parece que ninguém aceita, tipo assim, mas às vezes a gente não quer se ver e a gente não quer perceber que o nosso modo de se relacionar com as pessoas, às vezes é um modo controlador, às vezes é um modo, muitas vezes, é daquela... Mas isso então que você está falando é um tipo de fortaleza que foi criado lá atrás, certo? Sim, então, eu vou chegar até aí, né, onde eu tô refletindo com vocês, para vocês verem, que às vezes a gente acha que as coisas elas são assim e ponto, a gente só olha o final das situações, mas a gente não olha o processo, como que a gente chegou naquela situação. E por que eu digo isso? Porque Deus ele quer que a gente seja inteligente. Sabe, as pessoas elas chegam no final, por exemplo, a sua religião permite isso? A religião não é isso. Religião não é dogma. Religião não é aquela coisa de que permite ou não permite. Não é isso. A religião é ligar-se a Deus. É ligar novamente a Deus. A partir desse ligamento, Deus ele vai direcionando, ele vai falando. Tipo assim, o beber, por exemplo. Se eu falar beber em si, a bebida em si, ela não é pecado, a bebida. Mas a causa dela, aquilo que ela proporciona para a pessoa, ela conduz ao pecado. Porque o pecado ele é visto através da ação do homem. Ou jogos. Então, ação. Então, o fruto da ação, que acaba trazendo peso e trazendo confusão nos relacionamentos, trazendo doenças, enfermidades no corpo. Então, não é aquela cerveja, não é aquilo que é o pecado, mas é o meu relacionamento com aquilo que pode produzir uma vida bagunçada. Que pode produzir uma vida toda confusa, destruição. Então, e aí o que acontece? Paulo começa a falar, por isso que a tristeza, segundo Deus, ela não produz remorso, mas ela produz arrependimento para mudança, para salvação. E aí, quando o Daniel estava lendo aqui no capítulo 10, ele fala assim, ó, tanto é que o livro de Coríntios é maravilhoso, porque no capítulo 9, por exemplo, é algo que eu tô querendo até ministrar, que fala sobre a semeadura. Eu acho que a gente pode até falar amanhã sobre isso. Semeadura? Né? Já que eu vou ministrar a palavra amanhã, sobre a semeadura, sobre a questão do capítulo... Você vai ministrar amanhã e hoje quem está ministrando sou eu, viu, irmãos? É. Capítulo 9. Capítulo 9. Mas, você vê como Deus é lindo? Como Deus é fiel? Olha para o semblante da Simone e vê como que ela chegou aqui e como que ela está agora. Anima, mulher. Anima. Pera, fica... firme, tá dando risada. Vê como que é a palavra. A palavra realmente ela renova assim as nossas vidas, ela traz vida, né? Então, o que acontece? No capítulo 10, olha só, ele fala assim: eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, glória a Deus, não lutamos segundo os padrões humanos. Então, ele está ensinando aqui o pessoal, aos irmãos em Cristo que estavam em Corinto,
muitas coisas que a gente não Tipo vai entrar assim, nisso agora. vocês são daqui, mas não são daqui, na verdade. É. Vocês estão aqui, mas não é para você usar essa espada. Não é para você usar a sua palavra contra aquela pessoa, mas é para você... Ele está falando, vocês estão nessa terra, mas não é para viver conforme as pessoas que vivem nessa terra, não é isso? Tanto é que ele fala assim, ó, quando eu estou com vocês, eu sou humilde. Eu sei me relacionar, mas quando eu estou longe, eu sou audaz. Então, o que Paulo... Porque, na verdade, Paulo, ele ensinava, né? O povo de Corinto estava muito bagunçado. Então, Paulo... Por isso que Paulo, quando ele fala da ceia, né, em Corinto, quando ele fala da ceia, ele fala, porque uns já até dormiram, né? Ele fala assim, vocês aí estão querendo, sabe, participar da ceia para encher a barriga. Então ele ensinava o que eram as coisas espirituais e as pessoas estavam muito assim, ó, não sabiam entender o que era mundo espiritual. E muitas vezes as pessoas também não sabem entender mundo espiritual. Então o que acontece? Ele falava assim, ó, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos, elas não são humanas. Ou em outras versões fala carnais, né? As armas com as quais lutamos, elas não são humanas, mas essas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos, aí ele explica, olha só. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo. Vocês percebem que eu tô parando? Por que eu tô parando? Porque eu tô entendendo a palavra. E quando eu paro, eu oro ao Espírito Santo para que ele possa mostrar para nós, né? Olha só. Destruímos, ele começa a falar das fortalezas, ele fala assim, ó, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, vocês percebem o que ele está querendo dizer? Ele está falando assim que muitos não consideram o conhecimento que vem de Deus. Bate na frente de um monte de ponta de faca, cai, se machuca, bagunça o casamento, bagunça um monte de coisa. Os filhos estão todos bagunçados, casa toda bagunçada e não entende porque não se deixa ser conduzido por Deus. Aleluia. Todo pensamento que se levanta, todo argumento, ele fala bem assim, ó, todo argumento, né? Ó, destruímos qualquer argumento e qualquer pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aleluia. Sabe aquela coisa? Aquela coisa da petulância, de achar que sabe o que está fazendo e que está fazendo escolhas por si próprio. Ninguém que faz escolhas por si próprio faz escolhas certas. Toda a escolha daquele que é nascido em Deus, toda a escolha verdadeira, a escolha correta, é aquele que busca direção de Deus. Aleluia. Sabe, irmãos? Até aquela coisa, né? Sabe aquela coisa? Eu sei fazer melhor. O nosso eu, realmente, ele tem que ser derrubado à obediência de Cristo. Porque a gente não sabe. Você pensa que você sabe. Às vezes, ó, o auge das discussões é o quê? Quando um pensa que sabe. Quando um acha que a coisa é certa, o outro acha também que a coisa é certa. O auge das discussões é isso. Ah, porque o melhor é isso para a saúde. Não, porque o melhor é aquilo. O auge das discussões. Não, porque você tem que fazer isso. Irmãos, mesmo eu, ou você, ou o pastor Daniel, quando a gente estiver orientando alguma coisa, tem que ter base bíblica. Porque senão o conselho não é válido. Porque nós temos, lógico, é válido no sentido que eu falo assim, temos a nossa experiência de vida, porque o Senhor já nos orientou em alguma coisa. Mas tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Sabe por quê? Quando ele fala assim, ó, embora vivamos como homens, não lutamos com os padrões humanos. As armas não são, elas são poderosas em Deus. Não são humanas, são poderosas. As armas são poderosas em Deus. Ó, as armas são poderosas em Deus. O que eu quero dizer?
Deus, ele nos dá armas, mas ela é poderosa nele. E ela não é poderosa sozinha, é nele, é na força. Sabe aquela coisa assim, o Senhor me faz lembrar muito de Davi quando ele venceu o gigante? Os outros podem achar que o gigante morreu por causa da pedrinha. Mas não foi. Foi a força do Espírito na pedrinha. Porque ele falou que ia. Então não foi uma pedrinha. Foi a força, a fé. No nome do Senhor. A fé no nome do Senhor que deu a estratégia de uma pedrinha. Então, na verdade, você não vai vencer pela palavra, você vai vencer pela sabedoria na palavra. Sim. Você não vai vencer em coisas assim, a mãos humanas. As nossas forças, elas são poderosas em Deus. Por exemplo, você não vai vencer numa exortação, num chamar atenção. Você vai vencer no chamar atenção com amor. Então, a base do evangelho, a base de Deus é o amor, é os relacionamentos agradáveis, é o servir. Por isso que aquele que está em Deus, por isso que a Bíblia diz que é loucura para aquele que não conhece Deus. Porque as armas, elas são poderosas em Deus. Aí ele fala assim, para destruir fortalezas. E o que é isso? Isso, ela fortaleza é o que está na mente. Ela chegou exatamente fortaleza agora onde eu queria, amados. O que acontece? Porque no Velho Testamento, o que acontecia? As cidades, elas eram, na verdade, fortalezas. Elas eram, em volta delas, tinham muros, elas eram cercadas por muros. No Império Romano, esses filmes que vocês assistem. Então, o que acontece? As cidades, elas eram fortalezas. Elas eram cercadas por muros. Tinha uma porta que era a porta da entrada da cidade. E quando o inimigo vinha, ele ia chegando perto dessa porta. Antes tinha sentinela, que os sentinelas ficavam no lado mais alto de uma torre que cobria a cidade. Tinha uma torre de vigia, vamos dizer assim. E os sentinelas ficavam sempre olhando. Eram turnos, né? E o que acontecia? Eles ficavam de longe olhando. Por quê? Para que quando ouvisse o inimigo tentando entrar, porque às vezes eles vinham, eles tentavam pela porta, mas às vezes pelo portão, às vezes não, às vezes eles vinham por trás das fortalezas, tentando derrubar os muros. Se você for ler a cidade de Jericó, a queda das muralhas de Jericó, foi assim que aconteceu. Então, eram muralhas, né? Então, o que acontece? A gente começa a ver que as fortalezas, na verdade, elas estão ali, guardando. Só que no caso nosso, às vezes, como ele fala, as armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortaleza é tudo aquilo que está, muitas vezes a nossa mente, vamos dar um exemplo, né? Está muito bem guardada com aqueles pensamentos cauterizados. Essas fortalezas, elas vêm de onde, essas fortalezas? Tem várias formas de fortalezas na nossa vida. Você acha que essas fortalezas, ela vem desde o ventre materno, os pensamentos que a gente vem, pela psicologia que eu queria falar com você aquela hora, né? Então, é porque fortalezas pode ser várias coisas. Fortaleza, geralmente humanos, é a forma como a gente conduz a nossa vida, que está muito enraizado, muito sistemático, muito duro, enrijecido, que nos impede de viver o melhor de Deus. Sabe aquela coisa? Porque assim, quando Deus fala assim, entrega a sua vida na minha mão. Quando Deus fala assim, basta cada dia o seu mal. Quando Deus fala assim, é um dia por vez, toda ansiedade, não se preocupe com o que você tem que comer, com o que você tem que pagar. E o que acontece? A nossa mente está tanto assim é uma fortaleza, é um pensamento bagunçado, que muitas vezes é um pensamento de insegurança, porque você sabe que a convivência com Deus, o desenvolver a fé não é uma coisa fácil. O desenvolver fé, a verdade, você tem que se colocar na experiência para desenvolver fé. Porque Deus não coloca fé assim na sua mente, você desenvolve a fé. Conforme você vai se relacionando com Deus, você vai confiando nele. Sim. Por isso que você não pode, muitas vezes você está desenvolvendo uma fé. Às vezes você não tem medida de fé o suficiente para determinada coisa, mas você já tem para outra que você já experimentou. Então as fortalezas, elas foram criadas na nossa mente. Isso, elas foram criadas de várias formas. Durante toda a vida, essas aprendizado fortalezas com pai e mãe foram criadas na nossa mente. A gente cria fortaleza com aprendizado de família, comportamento. A gente cria fortaleza com traumas, medos, inseguranças,
Porque as compulsões já vêm de outros traumas. Então, vem outras coisas. Compulsão já é o São final. fortalezas. Não, mas a compulsão não é fortaleza. É o final. Na verdade, é o que, na verdade, por você muitas vezes está ou inseguro, ou angustiado, ou ansioso, tal, você acaba indo no alimento, naquela coisa, ou na bebida. Porque, na verdade, tudo aquilo que você coloca de excesso, na verdade, toda compulsão é falta de alguma coisa. Eu não sei se vocês já pararam para pensar. Toda compulsão é falta de alguma coisa. Então, toda compulsão é falta de alguma coisa. Até uma compulsão de limpeza, até uma compulsão sexual. Sexual. Tudo isso que são formas que você encontra para aliviar a sua ansiedade. Alguma fortaleza mas criada lá atrás também. Não é bem assim. Fortaleza criada lá atrás. É porque assim, a compulsão, na verdade, os hábitos... Eu tô perguntando para ela, irmãos, porque às vezes é a dúvida que você tem aí também, entendeu? A gente fala fortalezas da mente, mas que fortalezas são essas, né? Então eu quero entender junto com você. Vamos lá. Mas aqui ele não fala só de fortaleza da mente. Quando ele fala assim, ó, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aí continua a base é a mente mesmo. Mas aí ele fala, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Argumento e pretensão tá aqui no modo de pensar. Né? Por isso que a Bíblia diz que nós temos que renovar o nosso entendimento, né? Renovar a nossa mente. Romanos 12, porque 2. tudo inicia na mente. Isso, que a gente na verdade, leu agora há pouco. Tudo inicia num pensamento, irmãos. Tudo inicia no pensamento. Tudo. Por isso que nós temos que ter hábito de pensar no que está pensando. E a terapia faz isso. As pessoas muitas vezes não gostam de terapia, mas a terapia faz isso. Né? A terapia, ela não é aquela pessoa, o julgamento, ou aquele que aconselha você fazer nada. Mas a terapia, pelo menos um profissional, ele tem que fazer isso, né? A terapia não é orientar. A terapia é mostrar para o paciente o funcionamento dele. Na parte espiritual também. Praticamente o pastor é um terapeuta do lado espiritual. Ele olha para o ser humano e observa, fala, você está indo por um caminho assim, você percebeu? Você vai cair de novo, cuidado. E aí a pessoa, ela cria, mas aí também às vezes é um processo até de mecanismo no pensamento, porque a pessoa, o manipulador, ele nem sabe que está manipulando. Por isso que Deus precisa libertar. Por isso que Deus precisa abrir os olhos, porque às vezes ele ouve, ele sabe que o pastor quer o bem, mas ele também tem a certeza que aquele dinheiro ele não vai gastar com droga, porque ele manipula. Ele arruma um jeito porque o organismo dele está pedindo droga. Então é uma forma dele ter o dinheiro na mão, ele mesmo acredita nele mesmo que ele tem força para não ir na biqueira, por exemplo. Na traição, tipo assim. E ele por isso que Deus é lindo, né? Ele fala, você se manipula e nem sabe. Aí o que Deus fala na palavra? Foge da aparência do mal. Então Deus fala bem assim, foge da aparência do mal. Porque Deus sabe que quando a gente vai e se coloca com a mão no fogo, a gente vai se queimar. Então o que acontece? Essa fortaleza vem de várias situações. E quando a gente fala, que eu estava falando da compulsão, tudo tá, muitas vezes, nas nossas relações primárias. O que são relações primárias? É relação de pai, de mãe, a relação da nossa família biológica. Ou às vezes o pai não esteve presente, ou o pai esteve ausente de alguma forma, ou mesmo trabalhando demais. Porque às vezes a gente esquece que muitas vezes, e pai mesmo faz isso, quando o pai às vezes trabalha fora, ou o pai não sabe dar limite quando tá com o filho, porque acha que tá em falta com o filho, não sabe corrigir na hora certa, faz de tudo, o filho pode, desculpa o termo, mas pode fazer cocô na boca, porque tá querendo recompensar a ausência porque trabalha muito. E às vezes, porque o estar saudável no relacionamento não é só fazer tudo o que uma criança quer, por exemplo. O que é estar saudável é colocar o limite certo, é ter um relacionamento com qualidade, até mesmo um relacionamento da qual um pai coloca um limite. Isso é qualidade para uma criança. Então, porque uma criança não sabe conduzir-se, né, a si própria. Por exemplo, se uma criança pede uma coisa para você, você sabe que não é certo, você vai fazer só porque você quer agradar essa criança? Então é uma coisa muito séria. Então tem vários tipos de carência. Às vezes a criança, muitas vezes o pai está trabalhando fora e ele enche a criança de brinquedo, de presentes caros. Isso não vai suprir a carência dessa criança. Essa criança não vai se sentir amada com muito brinquedo. Ela vai começar a chamar atenção quebrando brinquedo, ou começar a chamar atenção no mercado, na frente dos outros, porque ela quer a atenção do pai que não é dado. Não é dado. Então, quando Deus fala para derrubar essas fortalezas, por isso que a Bíblia diz, né, ó, de novo, as armas com as quais lutamos não são humanas,
mas ao contrário, são poderosas em Deus. Por quê? O nosso Deus é o Deus que nos criou. Ele conhece a estrutura humana. Aleluia. Por isso que Deus diz que ele não dá prova maior do que a gente pode suportar. A gente pensa que já deu tudo, parece aquele filho que não vai aguentar correção, né? Vou morrer, vou morrer. O meu filho de pequenininho até tava brincando esses dias, tava rindo, que quando eu pegava um chinelo pra bater nele, ele já começava, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, tá doendo, vai doer. Ele fazia um escândalo que eu começava a rir, às vezes não batia nele. Mas o porquê? Porque ele já fazia todo um jogo, né? A pastora batia, irmãos. E a gente, o que acontece? E a gente começa a observar que... Eita, esqueci o que eu ia dizer. Só porque eu falei que ela batia. Então, a gente começa a observar que... eu lembrei. A gente começa a observar que a gente com Deus faz do mesmo jeito. Vai doer. Não, pai, eu vou ficar fechado e agora Deus, eu vou morrer. Só que Deus, ele é perfeito. Ele sabe disciplinar. Aleluia. Uma disciplina que traz vida. Aleluia. E aí, por isso que a gente fala, você é mau. Eu não tinha muita gente lá, abre mão de Deus. Fala, eu não quero saber. Que Deus é mau. Deus é mau. Porque eu comecei na igreja, tudo piorou. Porque Deus... O que acontece, irmãos? A igreja, a congregação, os irmãos, é uma escola de vida. Você pode ver, por que tem irmãos que falam, não quero mais congregar com o outro, vai para outro lugar. Não é uma escola de relacionamento familiar. E as pessoas não entendem isso. Aí o pai vem, chama atenção, o pai vem, senta os dois, começa a falar, e aí, às vezes o filho fala, o pai ama mais o outro do que eu. Com família acontece isso. Então a igreja é isso. Então quando Deus fala aqui que as armas com as quais lutando não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, e que a gente tem que tornar obediente, nosso pensamento obediente a Cristo, é porque Deus, o nosso Pai, sabe exatamente como estrutura de pensamento, ele sabe como a gente pensa. Ele sabe também a criação. E tem coisas, o pior é isso, né? Que a gente traz de criação coisas que porque a mãe e o pai disse, a gente acha que é certo. E aí o que acontece? E nem sempre o pai ele quer o melhor pro filho, com certeza. Mas nem sempre na história da vida, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo. Pode ser um exemplo qualquer, não precisa nem ser eu. Mas vamos supor que a sua mãe é muito metódica e o seu pai também muito, assim, que tem que deixar as coisas assim organizadas, bonitinha, aquela coisa toda. E se você não fazer daquele jeitinho, só depois disso que você pode comer ou alguma coisa... Vamos supor, você carrega um comportamento, não tô dizendo que o limpar a casa é certo ou errado. Lógico que é certo, sim, é higiene. Sim. Mas o que eu tô dizendo assim, um dia que você tiver... Vou chutar bem alto, que você não estiver bem de saúde. E aí você tá gripado, você tá na sua casa sozinho com seu marido, ou com sua mãe, com seu pai, e você tá ali. E você não levantou ainda, não escovou os dentes e tal. E aí você começa a se culpar, meu Deus, porque se eu não arrumar a cama, eu não sou uma pessoa boa. Ou se eu não arrumar a cama... Você entende? Você leva pra um extremismo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você entendeu uma coisa que não foi bem aquilo. Então com Deus é a mesma coisa. A gente às vezes leva pra Deus uma situação de que Deus, ele vai te levar vai te mandar pro inferno. E aí você começa a agradar a Deus, não porque você o ama, mas por medo de ir pro inferno. Sabe aquelas crianças que querem agradar o pai por medo de apanhar e não por amor, quer fazer uma coisa na casa não por amor, mas por medo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque as nossas fortalezas, a nossa mente, ela cria muitas coisas. E às vezes a gente começa a achar aquilo tão verdade, que aí é difícil para Deus entrar muitas vezes, sabe? Naquela coisa ou metódica ou naquela coisa muito oposto, vamos dizer. A pessoa que também... tem gente que começa a ter desvio de caráter, por exemplo, de não pagar, de deixar nome sujar, e a gente começa a achar isso normal. Vamos deixar caducar, é normal, sabe, no sentido assim, mas não é, então não tem, começa a mexer no caráter. Então a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque isso pode virar uma força, tipo assim, ó, todo cristão é assim, por que eu também não vou ser?
Sabe? É uma coisa muito séria. E aí a gente fica meio cauterizado nessas coisas. Não sai daí não. Fica aí que Deus está falando com você. Irmão. Então a gente tem que tomar e a cuidado. gente tem, na verdade, são pontos cegos, né? Dentro da fortaleza, né? Dentro da nossa mente. Eu estava até ouvindo um vídeo agora há pouco, eu até vou mostrar para Simone depois. É um psiquiatra falando a respeito desses pontos cegos na mente, pontos cegos dessas fortalezas que foram criadas lá atrás. E ele estava falando assim, às vezes nem com psicólogo, nem com psiquiatra você consegue descobrir esses pontos cegos. Esses pontos cegos, nós temos duas formas de descobrir ele, que é pela palavra de Deus e pela oração. E eu tenho uma outra coisa para falar sobre isso, que o pastor Daniel está falando. Ó, vamos pensar comigo. Um ponto cego é algo que você não está enxergando. Então a pessoa fala que você precisa mudar. Esse ponto cego é palavra de psicólogo ou psiquiatra, é isso? Não, ponto cego é um ponto cego, é um ponto que você não vê. Que a gente não enxerga. Então, o que eu estava falando, né? Esse ponto cego é algo que você não consegue enxergar. Então o que acontece? Se você não está enxergando, então não existe para você. Para você tudo tá ali. Meu Deus. Então o que está acontecendo? Aí eu falo pro meu marido, amor, vamos fazer isso. Mas na mente dele não tá enxergando aquilo que eu tô enxergando nele, por exemplo. Por exemplo, eu falo que ele é ansioso. Não, e ele não enxerga. Ansioso. Ele não enxerga. Então isso... Imagina, eu ansioso, amor. Tô me balançando tudo. Não sou ansioso. Então, isso é um ponto cego. E o que tá acontecendo? Eu falo, amor, vai devagar, calma. Eu falo, vai devagar, ou alguma coisa nesse sentido, ou calma, aquela coisa toda, né? Aí ele não enxerga. É que nem Deus, ele começa a falar pra gente alguma coisa e a gente não enxerga, porque tá tudo muito bem. A gente só começa a pensar no enxergar quando a gente começa a pagar um preço em algumas coisas. Ou quando as pessoas afastam, ou quando a gente começa a ver que todo mundo fala a mesma coisa a nosso respeito. E ainda mesmo assim, às vezes a gente não se abre. Por isso que tem coisas na nossa vida que a gente só vai descobrir isso quando a gente se permitir acreditar no outro sem acreditar, vamos dizer assim. É quando a gente vai se permite ouvir o outro, mesmo não aceitando muito. Isso é uma humildade. Mesmo empatia, que né? ele... Não é empatia nisso. Isso aqui é uma humildade. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Mas, por exemplo, assim, nesse caso, o que eu tô falando é assim, por exemplo, ele fala pra mim assim, amor, faz isso. Eu, na verdade, acho que isso não tem que ser. Mas deixa eu experimentar. Porque como eu vou falar que não, se eu não experimentei por um tempo para ver se aquilo é bom? Então, deixa eu experimentar para ver. Deus faz assim. A Bíblia, por isso que a Bíblia fala, a obediência, você não precisa querer. Porque tem que entender que Deus, ele quer o melhor. Então, faz aquilo que Deus está falando. Depois de uns anos, você me fala se aquilo não foi bom para sua vida. Palavra e oração. Não é? Então faz aquilo. Então é aquela coisa, você não precisa saber as coisas de Deus, você não precisa saber que vai dar certo ou não. Você não precisa fazer prova dos 9. Porque aquilo que vem de Deus conselho, né? Por exemplo, o sexo antes do casamento. É algo que muita gente paga o preço, quer dizer, paga o preço muito alto disso. Com doenças e com tantas coisas mais. Então, sífilis, a AIDS e tantas coisas mais. Né? Agora, a obediência nunca vai, pelo contrário, a obediência sempre é melhor você pecar por excesso do que pela falta. Então, mesmo que não faça mal, bem mal não vai fazer. Então, na verdade, é bem assim, aquilo que vem de Deus sempre é como fala? Sempre é o melhor. Uma consulta, como fala, não é de tratamento, de prevenção. Aquilo que vem de Deus sempre é prevenção. O problema é que as pessoas chegam na gente, ou a gente chega em Deus, só no momento do tratamento mesmo. Então, é muito ruim, porque quando Deus fala do fruto do Espírito, a paz, o perdão. E na verdade, sobre conselho que você está falando agora, as pessoas se achegam, muitas pessoas se achegam até nós para pedir conselho. E alguns que vêm já com a mente formada, fortaleza. Com a mente formada e com fortaleza já sobre o assunto, só ouve, né,
o que nós falamos, mas não faz aquilo que nós falamos. E outras realmente pedem o conselho e aí segue o conselho. E eu tenho assim um testemunho maravilhoso de um irmão ontem que eu estava conversando com ele e ele estava junto com uma outra pessoa em pecado e eu orientei ele a largar a Betseba, a largar o pecado, a fugir da aparência do mal. Hoje mesmo ele já testemunhou para mim que chegou lá na casa de recuperação, prostrou os joelhos em terra, pediu perdão e agradeceu ao Senhor pelo conselho. Ele mudou. Por quê? Porque ele ouviu o conselho. Então, quando nós ouvimos as instruções que vêm da parte de Deus para as nossas vidas, as fortalezas elas caem, né? Elas caem da nossa vida em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz o versículo 7. Ele fala assim, né, que pra gente tornar o nosso pensamento cativo a Cristo, verso 6. E aí, nós estaremos prontos para punir todo ato de desobediência. Então, a gente vai estar vigilante, uma vez estando completa a obediência de vocês. Aí ele fala assim no verso 7, olha que lindo, irmãos. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. E aí ele começa a falar, ele fala assim, a gente é muito assim, a gente considera muito a aparência. E aí a gente julga muito. Né? É muito sério isso. Amém, amados? Então vamos renovar a nossa mente pela palavra do Senhor e vamos ter uma vida de oração, porque dessa forma a gente descobre esses pontos cegos que a gente não consegue enxergar. Sabe, durante a oração... O orgulho impede de enxergar ponto cego. O orgulho... Irmãos, você sabe que eu acho que o pecado... Quando particular meu, eu até ouvi um professor de teologia falar. O orgulho, eu acho que é o orgulho. Quando a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo tem base no orgulho. Sabe por quê? Porque o orgulho, ele foi a base da queda de Satanás. Satanás, a Bíblia diz que ele quis ser superior a Deus. Ele quis, na verdade, a Bíblia diz em Isaías que ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Então entrou soberba, orgulho. E o orgulho, ele causou a queda. Então, eu costumo ver, você pode ver, e o orgulho, a base, o orgulho, uma pessoa orgulhosa, ela deixa de viver muito e ela vai cada vez mais se afundando nela mesma. Porque é o centro do narcisismo, né? A pessoa tá cada vez pensando nela e é orgulho, aquele orgulho que é uma coisa de que soberba, que não precisa do outro. Então, isso é muito sério. E por que eu falo que isso é um pecado que talvez, se a gente não tomar cuidado, não tem perdão? A não ser que a pessoa se arrependa. Por quê? Porque olha só, e ainda fala, né, quem blasfema contra o Espírito Santo. Eu acho que tem a base do orgulho. Por quê? Porque quando alguém orgulhoso acha que não precisa de Deus, não precisa de nada, então não tem o que o Espírito Santo fazer. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo. É o Espírito Santo que nos convence. Se você é uma pessoa orgulhosa e prepotente, você não vai precisar de ninguém, nem do Espírito Santo, nem ele vai conseguir te convencer. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo, na verdade, ela acaba é um pecado que não tem perdão, porque não tem como você se arrepender com a base do orgulho. Se você for uma pessoa orgulhosa, você não vai ver o ponto cego. Se você for uma pessoa orgulhosa, você não vai se permitir ouvir, porque automaticamente se abre uma live, falou muito, você já automaticamente pensa assim, isso já tem sido que vai falar, desliga. Então você não espera coisas novas. Aquele que é humilde, ele espera sempre coisa nova do outro. Aquele que é humilde, ele sempre está aberto para um conselho, mesmo que ele já conheça o outro, ele espera o outro falar. Agora, quando a pessoa pensa assim, eu já sei como ela é, eu só sei que ela é assim, nem espera a mudança do outro, não espera o outro falar. E isso é uma coisa muito séria, porque você acaba tendo dificuldade nos relacionamentos e você depois acha que o problema é do outro. E o problema às vezes é nosso, né? Muito sério isso. Amém, amados? Lembre-se aí dentro da sua casa, sua luta não é contra a pessoa dentro da sua casa. Amém? A sua luta é contra as situações que agem por trás.
das pessoas. A sua luta, ela é travada no mundo espiritual. Amém? Vocês sabem uma coisa? Em 2 Coríntios 10, se vocês forem ler, vocês vão ver que depois Paulo, olha o que ele fala. Ele fala assim, ó. Ele fala assim, ó. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso. Ele se orgulhou da autoridade, é diferente do que eu tô falando. Pois essa autoridade é para edificá-los, não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas. Paulo falando. Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. E a sua palavra é desprezível, porque ele tinha autoridade, né? E quando talvez ele deveria ser, não muito, né? Deveria ser pequeno, não sei aqui. Mas fala, né? Mas pessoalmente não impressiona, porque ele buscava ser humilde quando estava junto, né? Assim, no sentido de se relacionar. Saibam tais pessoas, ele falando, que aquilo que somos em carta quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Não temos pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmo. Quando eles se medem, se comparam comigo mesmo, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Há o orgulho aí. Vocês entendem? Então ele tá falando assim, no sentido, porque ele entendia que ele realmente estava na direção, mas com sabedoria no espírito. O problema é que muitas vezes a gente usa isso de manipulação, dizendo assim, eu estou falando da palavra, e usa a palavra para atacar, usa a palavra para não sei o que, talvez para alimentar um ego narcísico, e não simplesmente uma palavra com humildade para dar para o outro, mas também olha para si também com essa mesma palavra, né? Amém, irmãos? Queria falar para você que tá firme nos caminhos do Senhor, tá firme lendo a palavra, tá firme orando, continue firme, continue lutando no mundo espiritual. Você que estava desanimado, comece até essa prática da leitura, a prática da oração, faça propósitos aí de repente com a sua família, se você não consegue sozinho. Eu citei aqui no início dessa live alguns filmes, foram 4, 5, Desafiando Gigantes, 6 filmes. Deus Não Está Morto, 1, 2, 3. Você que tem condição, no seu celular mesmo dá para você assistir esses filmes. Então, Deus Não Está Morto, 1, 2 e 3, Quarto de Guerra, Desafiando Gigantes, aquele do bombeiro lá, Prova de Fogo. Olha quantas coisas, quantos filmes, né? Às vezes você Milagre no Paraíso. Milagre no Paraíso. Então, são muitos filmes abençoados aí. Tem um filme também que chama Uma Carta para Deus, também muito lindo. É bom? Eu não assisti. Então, vamos encher a nossa mente. Vamos trocar mesmo no Face, a gente vai... E também nos grupos da igreja. A Sâmia já pôs nos grupos, mas seria importante a gente colocar também aqui no Face, compartilhar com os irmãos. Ô Betânia, boa noite, a paz do Senhor Jesus, linda, glória a Deus, amém. Então é muito importante que a gente nesse período esteja assim enchendo a nossa mente das coisas que são do Senhor. Então eu estava falando para você que está com a sua vida regrada, lendo a palavra, orando, continue firme. E você que estava desanimado, volte, sabe, com todas as forças, em nome do Senhor Jesus. Sozinho você não vai conseguir, então seria muito importante que você acompanhasse as lives nossas aqui, ou de outras igrejas também, não só a nossa. Você pode entrar de outras igrejas, ouvir outras pregações também, mas é bom que você tenha uma direção, né? Saber qual a direção que você quer seguir, saber qual pensamento, qual raciocínio que você acaba entendendo melhor. Então tem muita coisa de Deus para você buscar, e tem muita coisa desse mundo e muitas tristezas também para você ver também em toda a rede social. Então prefira, escolha aí as coisas do Senhor. Tem no livro de Provérbios 23, o verso 7 fala assim: assim como você pensa na sua alma,
assim você é. Então, é profundo também esse Provérbios. Por quê? Assim como você pensa. Agora, para você pensar, depende daquilo que você está alimentando a sua mente. Depende daquilo que você está buscando, depende daquilo que você está se alimentando. Amém? Então, vamos preferir nesse momento, principalmente nesse momento, buscar as coisas que são do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Tem o louvor aqui, ó, que fala aqui, ó: meu orgulho me tirou do jardim. Quando a pastora Simone falou, eu lembrei desse louvor. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Yeshua. Yeshua é Jesus, irmãos. Jesus, Jesus, Jesus. Tivemos a mesma ideia, hein? Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Amém, amados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amanhã a nossa live será às 18 horas, 6 horas da tarde, domingo. Por enquanto os nossos cultos estão sendo transmitidos aqui pela live. O governador de São Paulo prorrogou para dia 31 aí, como que fala? Quarentena. A quarentena, prorrogou até o dia 31 desse mês. Tem algumas igrejas, você pode falar para mim que tem algumas igrejas que estão funcionando, isolando as pessoas, ficando longe, mas nós achamos por bem, por enquanto, seguir o padrão que o governo está estabelecendo, de quarentena, da gente se resguardar. Agora é muito importante que você continue buscando aí na sua casa. E você que está precisando de um conselho, está precisando conversar, me liga. O meu telefone, você sabe que sempre esteve aberto. Você que não tem aí, se precisar de um conselho, nos ligue, que a gente conversa, a gente aconselha, a gente... Marcar um horário com você, pastor. Pode marcar um horário, pastora. Marca um horário para a gente poder conversar, sim, em nome de Jesus. Eu creio que, assim, não só eu aconselho, mas na verdade, às vezes eu estou aconselhando e estou me ouvindo, eu falo, poxa, eu preciso também fazer isso também. Então, não é somente você que é abençoado nesse momento de aconselhamento também.
Tá bom, amado? Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Nós aprendemos, né? Palavra e oração. Só um minutinho, irmãos. O que você acha? Eu acho bom. Acha bom? Pode ser. É que eu pedi a Permissão, a autorização do pastor Daniel para dizer para vocês que sábado que vem, avisem todos que vocês quiserem, que eu e o pastor Daniel vamos estar fazendo uma live para casais. Amém? meu papai. Que você não venha ser enquadrado, irmãos, no número lá da China que aumentou o número lá de separação depois da pandemia. Acabou aumentando o número de divórcio. Então para que você não entre, né, nessa situação. A minha sogra me alertou algo aqui, que às vezes a gente fala assim, né, eu não tenho marido, então eu não preciso assistir. Mas você não, de repente não é casado ou não tem o seu cônjuge aí, mas você tem filho, você se relaciona com outras pessoas. Então, assim, a live que nós vamos fazer no próximo sábado é para casais, sim, mas é para relacionamentos também. Então, você que é noivo, você que tem namorado, você que quer casar um dia, quer se relacionar um você dia. que quer se relacionar. Então, tem várias situações. E a gente vai fazer essa live num tipo de conversa assim também. E outra, tá? isso eu tenho certeza que não foi o que a minha mãe quis dizer. Mas assim, não pense você, tipo assim, eu já sei de tudo que vai falar, não preciso ouvir. Sim. Porque sempre, lembra que nós falamos do orgulho, da soberba? Sempre a gente aprende coisas novas. Com certeza. Amém? Amém, amados. Papai querido, Deus Santo, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por esse momento, te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos pelo seu renovo, Senhor amado, porque a renovação na nossa mente chegou, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor amado, pelo seu amor. Estamos sendo renovados dia a dia, as fortalezas da nossa mente, os pontos cegos, Senhor amado, estão vindo à tona, estamos enxergando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Papai de amor, continua se revelando, sim, a nós, Deus, pela sua palavra, pela oração, Senhor amado, através da vida dos nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os meus irmãos, Senhor, venham ter uma noite abençoada, uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite de relacionamento dentro de casa aí com as vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que se levantou no meio das vidas, dentro dos lares aí, que o Senhor venha repreender e que esse meu irmão também venha assim passar por cima desse orgulho, em nome do Senhor Jesus Cristo, e como iniciar assim um relacionamento novo com essa pessoa dentro da sua casa, uma nova vida, um novo tempo, uma nova direção, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, nós te agradecemos por esse período, Pai, que a sua paz, Deus, que excede todo entendimento humano, possa estar sobre a nossa mente e descer para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Só uma coisa, irmãos. O pacífico, aquele que é pacífico, que é manso, ele desfruta da alegria. É mais importante você ter razão ou você ser feliz? Guarda isso. Lembra, ó, irmão, já tirou isso aqui, ó, viu? Tá entendendo? Amém, é mais amados. importante você ser feliz ou você ter razão? É isso mesmo. É melhor ser feliz, né? Tá vendo? É melhor ser feliz. Não tenho razão de nada. Eu prefiro ser feliz. Irmão. Eu também não tenho razão de nada. Eu também prefiro ser feliz. Eu tô beliscando ele aqui, irmãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações, de hoje para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor, pela vida da minha esposa, pelo Senhor cuidar dela, Senhor amado, pelo milagre que o Senhor fez na vida dela agora, em nome de Jesus.
Seja feliz. Amém. Amém. É melhor Não ser tem razão, feliz. não. Seja feliz. Tchau, irmãos. Até amanhã, às 6 horas da tarde. Beijo.